Uma grande satisfação estar participando do 5º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana, com o artigo Incorporação de resíduo de britagem na fabricação de argamassas de revestimento. Eu sou Leandro Augusto Erba, mestrando do PPG-Arch da Unesp de Bauru. Esse artigo foi feito em coautoria com meu orientador, o professor Dr. Maximiliano dos Anjos Azambuja. Vamos passar agora para uma breve introdução sobre o tema. Visto que a indústria da construção civil utiliza cerca de 50% dos recursos minerais produzidos no mundo, sendo muitos desses recursos não renováveis. Os produtos dessas atividades mais utilizados na construção civil são o cimento, o cal e os agregados miúdos, areia e graúdos, brita. No Brasil, o crescimento do PIB, o nosso Produto Interno Bruto, está relacionado diretamente ao setor da construção civil, sendo este o setor de maior geração de postos de trabalho. O consumo de recursos minerais na construção civil está ligado diretamente ao crescimento da demanda por bens e serviços e ao crescimento populacional. Esse gráfico mostra a relação entre o PIB e a produção de agregados no Brasil. A gente pode observar claramente que, com o PIB caindo e o PIB subindo, se tem uma correlação direta entre a produção de agregados do país. Isso é muito interessante observar, porque a construção civil demonstra uma importância enorme para a economia do nosso país. Nós vimos que o consumo de agregados no Brasil está diretamente ligado com o PIB. Agora, existe tantos agregados assim disponíveis? Pois bem, para Menor Cieral, existe a necessidade de encontrar um novo material alternativo para substituir a areia do rio, que é um agregado muito utilizado em argamassa e concreto, pois a erosão excessiva do rio causa danos ambientais e deve ser evitada. Ainda assim, de acordo com os autores acima citados, muitos pesquisadores encontram diversos materiais que podem substituir a areia do rio, sendo que um dos principais materiais são os resíduos da pedreira ou o conhecido pó de pedra. Usando diferentes proporções destes materiais, em combinação com a areia de rio necessária na argamassa, podem ser obtidos sim bons resultados em termos de uso e durabilidade. O objetivo desse estudo foi fazer um levantamento bibliográfico particular sobre argamassas produzidas com incorporação de resíduos de britagem em 3 bases de dados: Scopus, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, e a Cielo, a fim de identificar diretrizes e parâmetros de dosagem, além dos métodos para avaliação do desempenho das argamassas. A metodologia de pesquisa foi a seguinte: utilizou-se as palavras-chave areia de britagem e argamassa na BDTD e na Cielo, e as palavras em inglês crushed sand and mortar na Scopus. Os campos para pesquisa foram título, resumo e palavras-chave. A área de estudo foram todas as áreas e também sem restrição de período. Com essas palavras-chave, então, nós obtivemos um resultado de 9 artigos no Cielo, 10 na BDTD e 8 no Scopus, um total
de 27 nessa primeira busca. Posteriormente à busca nas bases de dados, foi realizada uma análise de aderência ao tema proposto, excluído então os artigos que tratavam de outros objetivos, tais como incorporação de areia de britagem em concreto ou usos de resíduo da construção civil, os RCDs. Além disso, verificou-se também a duplicidade de documentos entre as bases. Dessa forma, foram inclusos 4 documentos da Cielo, 3 da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e mais 4 documentos da Scopus. Nessa tabela, então, é exposto os 11 artigos resultado das buscas. Desses 11 artigos foram, então, feitas as análises para estudar e entender como os autores estavam utilizando esses resíduos na incorporação de argamassa. E, dessa forma, obter o resultado de cada autor. Então, essa tabela resume de forma bastante sintética o que cada autor pesquisou sobre a litologia, ou seja, o tipo de rocha que foi pesquisada, rocha de basalto, calcário, gnais, enfim. O traço utilizado pelo autor para fazer as misturas de argamassa e a porcentagem de incorporação que o autor conseguiu determinar com os estudos sobre determinada litologia de rocha. Depois de todas as análises realizadas dos autores, nós podemos considerar que, de uma forma geral, é possível notar que as argamassas com areia de britagem apresentam melhor desempenho no que se refere ao teor de água, também resistência mecânica e bons resultados de retenção de água e densidade de massa no estado fresco e endurecido. Nós identificamos que o traço mais utilizado pelos pesquisadores para a composição de suas argamassas foi o de 1:1:6, na proporção de cimento, cal e agregado. A quantidade de incorporação da areia de britagem na argamassa variou entre 25% até mais de 60%. Isso variando de acordo com a litologia da rocha e a região do país onde se encontra a pesquisa. Nota-se que é possível utilizar os resíduos de britagem de diferentes tipos de litologia, desde que sejam respeitadas as suas características. De acordo com os estudos analisados, é viável a substituição da areia natural pela areia de britagem para a produção de argamassas sem comprometer o desempenho dos revestimentos, desde que haja um controle dos materiais finos para amenizar a incidência de fissuras. Deixo aqui os meus agradecimentos e o meu muito obrigado a todos.